Meus amigos, bem-vindos ao Pipocando! Hoje com teorias que criamos, que pesquisamos pra você. Fonte Comic Sans. E se você é fã de teorias, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, que ajuda muito na divulgação. Preparem as suas memórias, porque a gente vai destruir algumas delas com as teorias absurdas dos filmes. Exatamente, que ouvimos por aí. É verdade que Toy Story já arrancou muitas lágrimas, mas a franquia da Pixar podia ter dado um golpe ainda maior nos sentimentos do público, se liga. O pai do Andy, ninguém nunca viu, é um mistério para todos nós. Mas em 2017 surgiu uma suposta explicação sobre o paradeiro desse cara. O quê? Do que você está falando? Um designer envolvido na produção afirmou que esse personagem jamais visto pelos fãs, na verdade foi vítima de poliomielite. Vocês que são contra a vacina, se liga, além de ter passado por uma infância pobre. Eu acho que ele só foi comprar cigarro mesmo, nunca mais voltou. Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Por conta disso, ele ganhou o Woody após escrever uma carta pros criadores do seriado, né? O seriado do Woody lá, que a gente depois descobre no 2. Então o Andy herdaria o xerife mais tarde, junto com o Sr. Cabeça de Batata e o Slink. Bom, no leito de morte, ele teria pedido pro filho buscar no sótão uma caixa com os brinquedos, mas ele morreu antes do garoto voltar. Não, é muito fácil fazer essas teorias, porque são sobre momentos que não mostram no filme. Você pode inventar qualquer coisa. Então ele era um astronauta e no foguete ele pediu pro seu filho ligar para Houston. E Houston deu o paradeiro da caixa que estava enterrada ao lado da cova de Bill Clinton. Eu tenho uma teoria. Que quem dirigia aquele caminhão de mudança era Albert Einstein. Como era de se esperar, a história gerou bastante falatório, até ser desmentida pelo Andrew Stanton, que é um dos roteiristas, ele que escreveu o negócio. Que pena. Putz, poderia ser verdade a poliomielite, né? Que absurdo. Peraí, o designer disse que não é uma lenda. Na época ele disse que ele ouviu do Joey Rambeau, um dos caras responsáveis pela ideia que serviu de base pro filme. Então, e é verdade, assim, senhor, quem me contou foi o pescador. É isso. Mas como o Joey faleceu em 2005 e existe essa divergência aí de informação, a história permanece apenas como uma teoria bizarra. É, isso. Dos arcabouços da internet. Esta é a parte onde nós explodimos! Não desta vez! A Viagem de Chihiro é uma das grandes obras do estúdio Ghibli. E Ghibli. Aprendi com o Bunka Pop. Não, peraí, a gente começou em 2017 e a gente falava Ghibli. Aí virou Ghibli. Mas é Ghibli. Gembrilo, agora é Ghibli. A Viagem de Chihiro é uma obra grandiosa do estúdio Ghibli. Isso. E da carreira do diretor Miyazaki com direito ao Oscar de melhor animação. E produções não americanas ganharem Oscar de animação, milagre. Agora, é importante a gente recordar o básico da história, que mostra a jornada da protagonista por um mundo mágico para recuperar os seus pais transformados em porcos. Parece uma coisa pesada, mas não é. É um filme muito louco. Mas muitos acreditam que por trás dessa magia e inocência, o cineasta tenha colocado um significado mais pesado na trama para denunciar a prostituição infantil. Olha isso, Você que assistiu o desenho, achando que era de boa. Não é nada de boa, irmãos. Acontece que há muito tempo as casas de banho no Japão também serviam como bordéis, de forma não oficial, obviamente. Senão se chamaria bordéis e não casas de banho. Fala, não me diga! Cara, as profissionais dessas casas eram chamadas de yunas, ou mulheres da água quente na tradução, assim como as funcionárias da casa do filme. Outro indício pra teoria é a mudança forçada no nome da Chihiro pra Sen, que é algo comum nesse meio da prostituição, mudar o nome, né? Também vale notar que os clientes de destaque na animação são todos espíritos masculinos, contribuindo ainda mais para essa ideia macabra. Se foi ou não a intenção do Miyazaki de fazer essa crítica, a metáfora é considerada por vários admiradores desse filme, que é cheio de simbolismo, então abre pretexto, né, para as pessoas pensarem o que ele queria dizer. Agora é a vez do queridinho da Sessão da Tarde, Esqueceram de Mim, que tem uma das teorias mais bizarras dessa lista. Não, segura, que essa até eu fiquei em choque. Ela mistura a história do menino que foi deixado pra trás pelos pais com um dos maiores filmes de terror dos anos 2000, simplesmente. O que é totalmente plausível, na verdade. O que ia ter virado o Kevin, né? Com uma família que tratava ele daquele jeito. O ator, a gente já sabe o que aconteceu, né? Google, add aftershave to my shopping list. Vamos ver se vocês descobrem pelas evidências, galera. Um cara que resolve torturar pessoas que não aproveitam a vida só pelo próprio prazer. É claro que a gente tá falando aqui de
Não é tão claro assim, tá? Mas a gente tá querendo dizer jogos mortais pra você. Segundo essa ideia maluca, o pequeno Kevin se tornou o Jigsaw quando ele cresceu. Porque ele falou assim, irmãos, vou picar as pessoas, foda-se. Irmãos, vou picar as pessoas, foda-se. Então, depois de sofrer com a família ausente e descobrir o seu sadismo, o garoto assumiria a identidade de John Kramer para se tornar o realizador dos jogos mortais. Ó, eu acho que a inspiração foi porque ele treinou isso com os ladrões. É, ele fazia jogos mortais com os ladrões. Não, eu assisti de novo agora, faz pouco tempo. Mano, as torturas do que o moleque fez, ele passa guiche, o cara pisando prego. A teoria ainda se aprofunda, comparando o rosto dos atores, né, que é o Macaulay Culkin com o Tobin Bell, que interpreta aí esses dois personagens e veem que existem similaridades. Existem vários furos, galera, como o tempo entre os filmes e a idade dos personagens. Será que tem furos, Bock? É. Estranho. Além dessa história do nome, também, na minha opinião, não colou muito, não. Até o James Wan, que é o diretor do primeiro Jogos Mortais, entrou na brincadeira e disse que deveria saber o tempo todo qual seria o futuro do Kevin. Né, quem assiste sabe, o menino ficou traumatizado. O clássico Titanic já partiu muitos corações e essa teoria que bolaram, galera, é de desgraçar a cabeça das pessoas. Isso. Se liga. Como todos sabem, essa história mostra o famoso naufrágio do romance. Não, calma. Eu não sei o que eu estou falando lá. I work my way from place to place. E como todos já sabem, essa é a história famosa do naufrágio lá do navio absurdo, né? Que falaram que nem Deus derrubava. The ship they say is unsinkable. It is unsinkable. God himself could not sink this ship. 3 hours later. E o Jack e a Rose lá, aí um congela, o outro fica, pega o colar. Mas você já imaginou se na verdade o Jack nunca tivesse existido e tudo isso fosse uma criação da cabeça da Rose? Nunca imaginei. Da Rose? Quem ia imaginar esse plot twist no fim do filme? A Rose tava limpando o navio, velho. Como que é possível Eu já imaginar imaginei. isso, irmão? Você já imaginou? Se na A menina verdade... fica cuspindo sozinha lá. Tá, você tá imaginando o que ela fez dentro daquele carro, né? Esquece. Não, Esquece. a questão, deixa eu Que suor. fazer uma pergunta rapidamente. Não faz, eu não quero mais Deixa eu falar fazer uma sobre pergunta isso. rapidamente. Tem uma cena lá que ela serve de modelo pro cara desenhar. Não é isso? Eu tô brisando. Ela eu tô só brisando tava aqui. deitada, fumadona ali, pensando que alguém... Mas existe o desenho, o cara faz, fala, toque o desenho. Não existe. Sempre queimando o... A teoria se baseia nessa ideia maluca, mas que poderia explicar o personagem do DiCaprio, né? Que ele não subiu na porta, as pessoas ficam encasquetadas com essa questão. Até porque tava frio, era bom o calorzinho humano, mas eles preferiram não. Então, essa é uma teoria que explica por que não cabia na tábua, porque não tinha, Jack. Not like this. Do you understand me? I feel my body. Bom, a explicação para criar o amante seria uma tentativa dela sair da vida horrível no navio com o seu noivo controlador. Quero fazer um statement aqui, sou contra teorias de pessoas que estão brisando sobre as coisas, porque dá pra fazer sobre qualquer filme. Eu chamo isso de teorias Pokémon. Começou Cara, lá com Ash, brisando e é sempre assim. Você tem que estar Tudo dá pra ser assim. Você tem que estar no meu Instagram, que eu tô fazendo vídeo sobre teorias muito mais interessantes. Por exemplo, existe uma teoria da conspiração dizendo que não foi o Titanic que afundou. Já ouviu Foi isso? o oceano que subiu. Tanto que ela conhece o Jack justamente quando chegou a cogitar o suicídio pra não ser obrigada a viver com uma pessoa indesejada. Aquela coisa básica, né? Outra coisa explicada por isso é uma fala de um dos pesquisadores no final do filme, quando ele diz que não tinha nenhum registro do rapaz. We never found anything on Jack. There's no record of him at all. Essa é a pala maior. Não é pala É nada, pala velho. maior. Quis dizer que, tipo, o cara era um indigente, entendeu? Ele entrou... Mindingo. Vou explicar isso Mindingo. aqui, tá? Indingingo. Vou explicar pras pessoas que gostam de fazer teoria. Isso aqui é o seguinte, eu não tinha um registro do nome dele, porque ele comprou um ingresso de merda, entendeu? Um ingresso. Não foi num show, né? Mas enfim, vocês entenderam isso? Ele era uma pessoa qualquer, e ela sim, ela tava lá registrada, que foi, madame, não sei aquelas coisas. É só pra mostrar o conflito das classes. Aquelas pessoas que morreram lá, a criança tá com a mãe contando a historinha, a água subindo, para esse filme, velho, deleta essa merda aí. Corta direto pro talismã e tá tudo certo. Mesmo tendo furos, como qualquer outra dessas teorias bizarras, né? Pode ser um jeito interessante de você ver aí o romance com um novo olhar, uma nova perspectiva aí. Filmes de terror já são sombrios por natureza, então nada mais justo que eles acabarem gerando teorias igualmente cabulosas. Cabulosíssimas. Exemplo disso é o Corrente do Mal, que já é considerado por muitos especialistas como um jovem clássico do gênero. A história segue a adolescente Jay, que é amaldiçoada após uma relação e agora tenta se livrar da força maligna a qualquer custo. No carnaval, essa Corrente do Mal aí é...
Mas, apesar dessa premissa aparentemente simples, o filme pode trazer alguns significados ocultos que vão muito além. Teve muitos críticos que piraram e fãs que teorizaram sobre a origem da criatura, além da possibilidade da corrente do mal ser uma metáfora à AIDS. Isso tudo não se passava de uma grande micareta. Não tô zoando, eu vou parar. Obviamente acabaram perguntando pro diretor e roteirista David Robert Mitchell, mas ele preferiu não ser muito concreto na resposta, até porque isso estraga o filme, viu, senhoras e senhores? Segundo o cineasta, não é papel dele ficar desmentindo essas interpretações, né? Já que planejou a história em aberto para as pessoas terem visões diferentes. Eu vou traduzir, tá? Ele acha que a função dele é ser mala pra não falar o que ele pensou mesmo, porque ele fez o filme todo brisadão e você pensa o que você quiser. Isso, os caras... Quanto mais brisa, mais clique. Mas com ou sem uma verdade absoluta sobre esse simbolismo todo, a produção tem grandes méritos por fazer a gente pensar neles até hoje. Você sai realmente encasquetado. Eu fico o tempo inteiro pensando nisso. Eu paro às vezes no corredor, eu até esqueço que eu fui tomar água, eu fico corrente Eu do também mal. acordo de madrugada meio corrente do mal. Que é Puta sobre merda. o que esse filme? Por falar em imaginação, todo mundo canta até hoje os sucessos de Greasy, como Summer Nights. Eu vejo direto, galera. Todo mundo, eu também vejo na rua. Sem saber que nada disso aconteceu ou podia ter acontecido de verdade. Come on, Sandy, don't make me laugh. Ha, ha, ha. Isso mesmo! Se liga, pai, você que Essa assistiu próxima Greasy. teoria diz que a Sandy teria morrido afogada logo quando conheceu o Danny e o filme seria só a ilusão antes dela partir dessa pra uma melhor. Eu tenho uma pergunta. Faz. Se toda criança, quando você põe o nome do pai na criança, ela vira Júnior, por que toda filha, quando ganha o nome da mãe, não vira Sandy? Pode parecer loucura, mas seguindo essa ideia, aquele carro voando no final representaria a ida da jovem aos céus. E na própria música Summer Nights, alguns trechos podem ajudar nessa tese maluca, quando ele diz que salvou a vida dela enquanto a Sandy nem toca no assunto. Outra evidência acontece quando ela pergunta pro Danny, esse é o fim? Simbolizando o começo dessa ilusão. Danny, is this the end? Of course. Apesar de ser uma teoria interessante, até mesmo o diretor do filme já negou qualquer possibilidade em uma entrevista. Então nesse caso aqui não é que o cara deixou em aberto, ele deixou em fechado mesmo. Não é. Viagem. What a hunk of junk. O universo do Batman já é naturalmente sombrio, porque ele é um cara sombrio. Mas os fãs sempre dão um jeito de inventar histórias pra aumentar esse clima dark. Meu Deus do céu! Em Batman, o Cavaleiro das Trevas, o herói enfrenta o Coringa, que como todo mundo sabe, é o personagem previsível, maluco e desconhecido. Isso porque a gente não consegue saber qual é que é a verdadeira origem do vilão, afinal ele vive criando versões diferentes sobre as cicatrizes malditas dele. You wanna know how I got these scars? My father was... Esse detalhe, galera, deixou cada fã criar sua própria história, mas uma que chama bastante atenção foi a do Coringa ter sido um veterano de guerra. Eu acho bem legal isso, real e apavorante. Gostei. Gostou? Real, apavorante. Bem legal, real. Apavorante, isso. Existem vários relatos de oficiais traumatizados pela experiência que eles tiveram na guerra, que é normal, você vai matar gente de outro país, normal ficar traumatizado. E o cara poderia muito bem ter pirado com alguma situação absurda que ele viveu lá nos campos de batalha. Why are we still here? Just to suffer. Além da loucura, galera, isso podia ter incentivado a revolta dele com o sistema político e a forma como a sociedade se comporta. Sem esquecer que ele é um cara que sabe lidar com explosivos, dinamites, artefatos de Isso, guerra. ele é uma pessoa de guerra, né? Vou comer a tia do Batman. Vamos falar agora de uma coisa que pra mim não era nem teoria, já era lei. É que o James Bond, o agente secreto da galera, ele na verdade não é uma pessoa. O que ele é, Roland? Conta pras pessoas. É um codinome, ele é um... Tipo... Uma patente. É uma patente, exatamente, ele é uma franquia. Uma franquia. Você pode abrir a sua própria. Se quiser trazer um James Bond pra sua cidade, você liga lá Exatamente. e você libera. Por quê? Porque o James Bond nunca vai ter o problema que o Patati Patatá teve, por exemplo. De ter um patati patata falso. Exatamente. Isso era triste, né, cara? Essa é uma teoria bastante famosa sobre o personagem, né? E aponta que o James Bond não passa de um título, assim como o 007. Então só pra vocês entenderem, o 007 já é isso, ó, oficial. 007 morre um, põe outro no lugar. I thought we dispensed with covers.
No. Sendo assim, a gente acompanhou vários detentores diferentes do apelido que assumiram a posição após a aposentadoria ou até mesmo a morte do anterior. Isso, indo além nessa ideia, surgiu uma teoria de que o personagem do Sean Connery, lá no filme A Rocha, seria justamente o primeiro dos 007. I rehearsed this speech 1,000 times on the chance that we would meet. Na produção de 96, ele interpreta um agente britânico que foi mantido em cativeiro pelos Estados Unidos durante 30 anos, então essa seria a causa da troca. Os nomes diferentes dos personagens seriam justificados pela questão do título, mas a teoria tem alguns furos, como o James nunca ter sido do Serviço Aéreo Especial. No fim das contas, é só uma ideia maluca, mas seria uma explicação interessante para várias encarnações que o espião teve nesses mais de 50 anos de franquia. Só que assim, já pouco não vai ser isso também. Vamos colocar outro Rolandinho, um gordinho nerd estranho, vou colocar o Bock, um cara sarrista, um cara sagaz, sem graça nenhuma, vai ser simplesmente substituído. Do you know what will happen if they trace it here? The chief of computers will call me a genius. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal que é muito importante. Um beijo e tchau!